política e o debate crítico vem sendo deixado de lado, enquanto estudantes de economia, nacionalmente, a gente via que tinha que ter um espaço nacional para a gente se organizar e conseguir fazer esses debates com o MEC, fazer esses debates com o governo federal, enfim, com as instâncias responsáveis e com os órgãos de economia para a gente conseguir fazer uma mobilização efetiva nessa luta. Como vocês estão vendo, está tendo aqui a divulgação do que vai ser o Encontro Regional dos Estudantes de Economia do Sudeste. Esse ano a edição vai acontecer na Unicamp, que foi eleita como sede no último encontro, e vai ser um espaço muito importante de preparação, porque vai ser o Encontro Nacional dos Estudantes de Economia, pensando que a gente está vivendo um ano de eleitoral e que é muito importante a gente ter, enquanto classe de estudantes, uma linha clara sobre qual que é a nossa crítica, qual que é a nossa linha, pensando projeto de país para essas eleições. A gente entende que a gente está num momento político muito conturbado do ponto de vista da conjuntura, um Congresso Nacional extremamente conservador, e a gente, como estudante de economia, a gente tem que conseguir formular e colocar quais são as nossas bandeiras para esse momento tão importante da história do nosso país. Mais uma vez, meu número pessoal está ali atrás, está no panfleto, na parte de trás. Quem tiver interesse em conhecer mais, vou estar aqui mais um pouco até começar a palestra, mais ou menos. E é isso, agradeço muito pelo tempo de vocês. O Encontro Regional de Estudantes de Economia vai ser amplamente divulgado aqui na UFABC daqui a um tempo. Estamos tentando viabilizar transporte e tudo mais. Quem tiver disposição, quem tiver vontade de pautar esse debate com o coletivo de estudantes aqui do Sudeste de Economia, estejam mais que convidados, beleza? É isso, agradeço muito o espaço. Mais uma vez agradeço aí o pessoal do CA. Silêncio, gente, nossa. Boa noite, gente. Vamos encerrar agora a nossa 10ª edição da Semana de Economias. Já são 10 anos de trabalho, 10 anos de loucura, porque a Semana de Economia sempre foi loucura. E é impossível fazer isso sem todo mundo do CASSO estar muito envolvido em tudo o tempo todo. Então, queria deixar um grande agradecimento para a gente, na verdade, para a Júlia, nossa coordenadora geral, para a coordenadoria de comunicação, que eu sou coordenador atualmente, para o Gabriel Soares, coordenador da coordenadoria social, para a Letícia Mitch, para o Pedro Henrique, que são coordenadores do financeiro, e para o Guilherme Trifler e para a Rafaela Vieira, coordenadores da extensão, representando todo mundo, uma galera que está por frente da gente, e também o Vinícius Bartolomeu, grande Vini, que estava por aqui, viu? Coordenador da institucional, que é quem torna possível tudo isso. E muito obrigado pelo nosso trabalho, na verdade, mas assim, representando os alunos, eu agradeço muito. Então, eu agradeço também o Guilherme Vieira, que é o meu vice-coordenador, e de todo mundo do CASSE, e... Opa. Bom, também vou fazer um agradecimento à coordenadora do projeto, a professora doutora Patrícia Helena Fernandes Cunha, e ela ajudou a gente na semana inteira, como, enfim, o projeto da PROEC, enfim. Também vamos agradecer a coordenação do bacharelado, que é representada pelo professor Paulo Roberto, e também pelo professor Ramon Vicente Garcia Fernandes. E, por fim, a gente também agradece ao professor doutor Gabriel Almeida Rossini, que é vice-coordenador do SEX e também nos apoiou muito durante a semana e também com a mesa de hoje e a sua mediação. Por fim, a gente agradece a todos os palestrantes e mediadores, participantes dessa semana, principalmente ao público, que participou em todos os dias e, enfim... muito obrigada a todos que engajaram nas palestras e espero que essa semana tenha sido de muito aprendizado para todos nós, discussões, reflexões, e também espero que a gente tenha chegado mais perto de descobrir qual o negócio do Brasil. E muito obrigada por essa semana. Agora eu convido à mesa o professor mediador Gabriel Rossini e também o professor Luiz Gonzaga de Luz. Só um segundo.
Bom, gente, boa noite a todas e todos. É com imensa satisfação que nós recebemos o professor Luiz Gonzaga de Melo Beluso para a mesa de conclusão da Semana de Economia da UFABC deste ano. Não é? O professor Beluso, ele se formou em Direito pela Universidade de São Paulo em 65, onde também cursou Ciências Sociais. Ele ingressou no curso de pós-graduação em Desenvolvimento Econômico, promovido pela CEPAL, graduando-se em 69. Foi, não é, professor da UFABC, desculpa, seria ótimo, né? É um ato falho. Aí dá tempo. Ainda dá tempo. Ele foi professor na Unicamp, não é? Ele foi professor da Unicamp, iniciando as suas atividades na Universidade Estadual de Campinas no final dos anos 60, não é isso, professor? 68, e obteve o seu doutorado em 75 na Unicamp e se tornou professor titular em 86. Entre 74 e 92, ele foi assessor econômico e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda durante o governo José Sarney. Ele foi secretário entre 85 e 87. De 88 a 1990, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo durante a gestão do governador Orestes Quercia. Fundou a FACAMP, as faculdades de Campinas, juntamente com os economistas João Manuel Cardoso de Mello, Ilhéiro Aureliano e Eduardo da Rocha Azevedo. Em 2001, não é? E eu chamo atenção para isso, em 2001 ele foi incluído no dicionário biográfico de economistas dissidentes como um dos 100 maiores economistas heterodoxos do século XX. Recebeu em 2005 o Prêmio Intelectual do Ano, Prêmio Juca Pato. Ele foi membro do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, além de consultor e editor da revista semanal Consultor Editorial. Ser conhecido como marxista keynesiano, eu sou ainda muito identificado com os princípios. Não é um problema propriamente religioso, tem a ver com o significado do cristianismo, né? Às vezes a gente não se dá conta de que ele representou uma ruptura com o mundo antigo. Uma ruptura com o mundo antigo, os padrões, é claro, que a igreja na Idade Média se portou de maneira inadequada, né? Mas vou contar para vocês uma história que eu acho que é ilustrativa. Quando o Papa João XXIII, Angelo Roncalli, ia ser sagrado Papa, a Hannah Arendt, vocês sabem quem é, né? A Hannah Arendt foi para assistir à sagração e quando ela estava já de saída, entrou uma italianinha arrumadeira lá, né? E a italiana falava assim para ela: minha senhora, como é possível escolher um Papa como João XXIII, né? Que é uma pessoa identificada com o povo, com os problemas da moral cristã e tal. E ela conta num livro chamado Tempos Difíceis, a Hannah Arendt. Vale a pena ler, porque ela, que era de origem judaica, foi assistir à posse do João XXIII. Na verdade, eu vim aqui para dar uma aula de religião, estou contando só para ilustrar como eu me sinto, né? Como uma pessoa que teve muitas oportunidades na vida, né? Não foi por mérito meu, foi por circunstância, né? Eu acho isso muito importante quando eu vejo nas redes sociais as pessoas se apresentando, né?
com um ego um tanto exagerado em geral, eu fico preocupado com o futuro da humanidade. Mas, enfim, vamos ao tema da nossa aula. O tema é muito bem sugerido, não é? Que quer dizer o seguinte: e o que fazer no Brasil? Não é? Bom, eu diria que é impossível nós formularmos alguma hipótese sobre o que vai ser sem conhecermos o que foi, né? Então, eu posso pegar um período, né? Digamos, eu vou fazer uma coisa imprópria, porque eu vou deixar a década de 30 e 40 para fora, né? E falar do período do segundo Getúlio e do Juscelino Kubitschek. Qual é a peculiaridade do período Juscelino e do período Getúlio? Vocês certamente sabem que o Juscelino criou os grupos executivos GEIPOT, GEIMAC, GEICOM, né? GEIMAC era o GEA, que era da indústria automobilística, que era um sistema de planejamento que reunia quem? Reunia os oficiais do governo, certo? Muitos deles de altíssimo nível, e o setor privado. Os grupos executivos eram repartidas as participações, né? Isso significa que tem a ver com o momento que o mundo está vivendo. Isso tem a ver com o planejamento indicativo, que eu vou ter que fazer essa consideração, que teve na França seu principal protagonista, com o general de Gaulle, no pós-guerra, né? General de Gaulle criou um órgão na França chamado Commissariat Général du Plan, Comissariado Geral do Plano. Isso para não falar da Alemanha do Adenauer, que ela criou o ordoliberalismo, né? E a Itália, que estava, na verdade, gozando desse privilégio. Mas o desenvolvimento, o crescimento do pós-guerra nesses países foi uma coisa realmente impressionante. Não só o crescimento, mas também o avanço na maior igualdade entre as pessoas, né? Era o estado do bem-estar social, né? Que a gente não pode ignorar a forma como ele foi constituído, né? E isso tinha muito a ver com a recuperação da democracia na Europa, né? A Alemanha tinha saído do nazismo e o Adenauer criou o chamado ordoliberalismo. O que é o ordoliberalismo? Vou falar para vocês para a gente ficar lembrando também depois. O que é o ordoliberalismo? Vou dar um exemplo. O meu amigo, o professor Michel Alietá, não sei se vocês conhecem, francês, é um grande economista. Ele escreveu um livro chamado Macroeconomia Financeira. Macroeconomia Financeira. E nesse livro, ele faz uma análise das economias europeias no pós-guerra. E no caso da Alemanha, que é o ordoliberalismo, por que chamava ordoliberalismo? Vocês vão entender logo. Porque todas as decisões econômicas eram realizadas no âmbito das relações trabalhadores-empresários. A discussão dos salários, isso deu
um fortalecimento muito grande para as políticas de recuperação da industrialização alemã. Aliás, esse conjunto de ações dentro da Europa teve muita importância para o Brasil. Estava ensaiando seu processo de industrialização. Né? Se vocês se lembram bem, quando é que a Volkswagen chegou aqui? 1957. A guerra terminou em 45, 57, a Volkswagen estava aqui. Assim como outras empresas, da Siemens, outras empresas europeias, os americanos só entraram, que eles já estavam aqui com a Ford, mas eles acabaram entrando de maneira mais protagonizada depois dos europeus. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso indica um caminho que o Brasil pode adquirir agora. Grupos executivos, planejamento, que é importantíssimo, porque ninguém fala mais nisso. Ninguém fala no planejamento. Né? Isso foi um processo que comandou toda a recuperação do pós-guerra. E nós não podemos esquecer também que a posição dos Estados Unidos no pós-guerra foi muito progressista. A herança do Roosevelt, para ajudar a recuperação europeia, o que eles fizeram? Plano Marshall. Sem o Plano Marshall, você não entende a rapidez com que essas economias se recuperaram. Mas eu diria que o mais importante é essa ideia de planejamento, um planejamento de longo prazo. Tinha uma grande influência do tal de John Maynard Keynes, né? Que no pós-guerra se apresentou como o projeto de capitalismo mais interessante. Por que eu estou dizendo isso? Só por conta de uma particularidade na teoria geral. Né? Eu vou explicar porque é importante para o Brasil. Que na teoria geral, no capítulo 24, ele tem a ideia da separação entre orçamento corrente e o orçamento de capital. O que era orçamento de capital? Orçamento de capital seria um instrumento de planejamento. Né? Ou seja, ia estabilizar nas flutuações da economia, o orçamento de capital iria estabilizar. Então vejam vocês que hoje em dia no Brasil, vou voltar um pouco para o Brasil, hoje em dia no Brasil você tem esse debate completamente equivocado a respeito da situação fiscal. Não é? Você liga qualquer estação de televisão, tem lá um economista falando do risco fiscal, risco fiscal. Só que aí essas convicções são importantes para você impulsionar as decisões. Né? Então, essa ideia do risco fiscal se baseia numa hipótese muito precária. Por quê? Porque eles estão falando do risco de calote da dívida, não é isso? Vocês conhecem algum país que se endividou, o Estado se endividou na própria moeda, que tenha dado calote? Saia por aí procurando, você não vai achar. Não tem nem. Porque aí nasce de uma impressão do papel da dívida pública. Que se vocês quiserem, na verdade, se aprofundar e olhar as origens, quando é que a dívida pública começou a funcionar como um instrumento importante de gestão da economia? 1694, com a criação do Banco da Inglaterra. E o Banco da Inglaterra começou a fazer a gestão
da dívida pública para estimular o setor privado a avançar, né? E isso foi muito importante. Se vocês quiserem ler isso no capítulo da acumulação primitiva do Marx, ele faz um relato, eu até reproduzi no livro meu, assim. O que é importante aqui de saber é que a dívida pública, o título público, ele é o ativo de última instância. Não existe nenhum sistema financeiro que possa prescindir da dívida pública, porque, digamos, é uma espécie de garantia contra qualquer deslize ou acidente de percurso, né? Vamos lembrar da crise de 2008, 2009, para a gente fazer uma ilustração. Desculpa, eu estou pulando, mas eu acho que é importante a gente fazer essa. 2008, 2009, né? Inicialmente, seria bom vocês lerem o livro do Ben Bernanke, chama-se Apagando o Incêndio, vale a pena ler. E ele conta que no primeiro momento o Lehman Brothers ele achou que era uma coisa isolada. Depois ele foi percebendo o caráter sistêmico da crise, né? Então eles fizeram no primeiro momento um projeto de 700 bi de dólares para socorrer alguns bancos e também a AEG, que era uma seguradora, né? Mas logo em seguida eles perceberam que a coisa não era bem assim. Isso é um exemplo de como a dívida pública é importante, né? Vocês sabem qual era o balanço do Federal Reserve em 2013? Tem ideia? 8 trilhões. Estavam no balanço O que era esses 8 trilhões? Era aquisição de títulos privados que foram levados para o balanço do Fed. É um exemplo de política monetária em momento de necessidade. Como, na verdade, os bancos estavam desvalidos de ativos que remunerassem seus balanços, né? O Tesouro Americano emitiu uma quantidade enorme de títulos públicos, enorme, para poder socorrer os bancos, porque os títulos públicos funcionaram como garantidor de um mínimo de rentabilidade para o setor. Eu dou esse exemplo porque eu fico muito assim, preocupado quando eu vejo o debate, eu estou trazendo para o Brasil agora, o debate no Brasil. Por quê? Porque esse mantra, é a dívida pública, é o risco fiscal, a dívida pública, etc. Então, há uma paralisia, né? Se vocês pegarem, eu vou fazer, já que a gente vai tratar do Brasil, eu vou dar um exemplo, né, do período em que foi criada essa universidade, com o Lula, né? Vocês sabiam qual era a taxa de investimento? Isso aí precisa olhar bem dinamicamente. A taxa, a formação bruta de capital estava em 16%. Inclusive depois do Plano Real, estava em 16%. Ela subiu para 22%. O segundo governo Lula. Isso gerou o quê? Só para dar um exemplo. Isso gerou superávites fiscais todos os anos. Todos os anos, exceto no primeiro governo Dilma, que teve um déficit de 0,6. Mas o que eu quero dar um exemplo, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração no debate brasileiro, é que se você não tiver formas e forças de geração de renda, você não consegue ter um resultado fiscal que agrade, né? Por quê? O que os caras ignoram que me deixa perplexo? É a relação gasto-renda.
que a circulação da renda só decorre do gasto. Vamos fazer uma hipótese aqui, né? Você recebe de quem? Do governo federal. E o governo federal recebe de quem? Dos impostos, né? Muito bem. E os impostos são pagos por quê? Por renda, pela população. Então, esse é o circuito da renda. E eu fico pasmo de ver que os economistas não levam esse o circuito da renda. Por quê? Porque esse sistema não é estático. Esse sistema é, por definição, dinâmico. E, por definição, ele exige um disciplinamento do gasto, sim, mas não para reduzir de tal maneira que você não consiga colocar em funcionamento a economia capitalista, monetário-financeira. Monetário-financeira. Então, aqui no Brasil tem esse mantra que você liga a televisão, está todo mundo falando disso. Os editoriais da Folha, por exemplo, do Estadão, falam gastança. Eu nunca vi um negócio chegar a um nível tão baixo como esse. Realmente é uma coisa inacreditável. Então essa é uma das questões que nós vamos ter que enfrentar. É bom admitir, eu faço votos para que o bolsonarismo não volte a comandar o Estado brasileiro, porque é o seguinte, o bolsonarismo é uma combinação de autoritarismo, está na cabeça dele, e liberdade econômica, liberalismo. Liberalismo. E a gente precisa lembrar que muitas experiências da história da América Latina, por exemplo, depois do golpe de 64, Operação Condor, etc. Golpe de 64, a Operação Condor começou a se intrometer em todos os países. Então, quantos golpes nós tivemos? Tivemos o golpe argentino, com Jorge Rafael Videla, vocês devem se lembrar, e teve o Pinochet. E quais eram as políticas econômicas? Eram as mais liberais possível. Então, você combinava. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. No Brasil, foi diferente. Foi diferente. Durante o golpe militar, você tinha ainda aquele espírito desenvolvimentista. Então, o Delfim, por exemplo, ele, na verdade, deu curso a um processo de crescimento, tanto que chamado Milagre Brasileiro, né? Você deve se lembrar. E depois veio o Geisel, com um projeto também do segundo PND. Eu estou relembrando isso porque nós precisamos retomar essas coisas para entender o que está acontecendo. Mas não basta. Por quê? Porque a partir do plano real, isso são os males que vêm, os bens que vêm para o mal. A partir do plano real, que iniciou-se a desindustrialização brasileira. Pode parecer desagradável, mas foi isso. Por quê? Porque o plano real, eu vou fazer uma outra observação que é importante, que o plano real ele foi exercitado com taxas de câmbio muito valorizadas. Né? No começo do plano real, no primeiro momento era R$ 0,83 por dólar, e a taxa de juros Selic, que o pessoal está reclamando que é 15, né? Quanto é que foi durante o plano real? Foi 27,5. Né? Então, isso foi conduzindo a economia
numa situação de desequilíbrio. Isso termina em 98, 99. Né? 99 já é o fim do plano real. Por que eu digo que a desindustrialização começa aí? Olha só, a gente não pode desconsiderar nunca, né? Nem muito menos a partir de um nacionalismo meio torto, você não pode desconsiderar o que estava acontecendo no mundo naquele momento. O que estava acontecendo? Você se lembra? Eu vou dizer. Os Estados Unidos, né, o dólar estava perdendo, estava se desvalorizando de uma maneira intensa desde o choque do petróleo. Em 1988, a taxa de inflação americana era de 3,8%. 13, aliás, 13 para 13. Então, vou contar uma historinha para vocês, que talvez seja ilustrativa. Eu estava na reunião do Fundo Monetário em Belgrado e o Alexander Kafka, que era nosso representante no FMI, foi durante muito tempo. Ele começou, apesar das nossas diferenças, começou a conversar comigo, falou: eu vou te apresentar o Paul Volcker. Você sabe quem é o Paul Volcker? Sabem? Que era o chairman do Banco Central americano. Ele me apresentou o Paul Volcker no momento que os europeus estavam propondo uma cesta de moedas para substituir o dólar. Quem, na verdade, salvaguardou o seu valor naquele momento foi o marco e as outras moedas europeias. Ele me levou para conversar com o Volcker. Eu comecei a discutir com ele a questão da cesta de moedas, etc. Sabe qual foi a resposta dele? Ninguém vai contestar o poder do dólar. E ele fez o quê? Saindo dali, ele subiu a taxa de juros de 6 para 8, de 8 para 12, de 12 para 21. O que vocês acham? O que aconteceu com os países devedores, como nós? Quebrou todo mundo. Argentina, Brasil, todos que tinham se enfiado nessa dívida externa. Aliás, tem uma história aí muito interessante. Nós fomos à Argentina, eu fui com o Gilson Funaro, e era uma reunião lá do Ministério da Fazenda da Argentina, Finanças da Argentina, e o ministro era o Martinez de Hoz. Vocês se lembram dele? Martinez de Hoz. Então, isso é 1976. E ele disse assim: olha, agora está tudo resolvido, porque nós temos uma super oferta de dólares que precisam ser reciclados para os vários países. Aí foi que nós entramos no endividamento externo. Né? E ele achava, como todo, digamos, liberal, ele não entendia quais eram os riscos do endividamento externo, que eram muito elevados. Porque a Argentina quebrou, o Brasil quebrou. E aí eu vou tratar da questão das relações internacionais, que nós estamos observando agora. Né? O mundo está muito perturbado, né? Por conta dessas tropelias do Trump, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um bloco de resistência. Que bloco de resistência é esse? É o BRICS. Porque o BRICS permite que você tenha uma relação bilateral, por exemplo, com a China ou com a Índia, como o Brasil fez agora, para escapar dos constrangimentos do dólar americano. E o que está acontecendo é que o volume de
financiamentos e empréstimos da China é feito em ienes, e o volume é enorme. Eles estão na África, estão aqui, vão fazer uma ferrovia que sai ali do Nordeste, creio, até o Peru, para facilitar as exportações lá num porto do Peru. Então, o que a gente precisa olhar e considerar que nós temos que ter uma política externa, uma política econômica externa. Eu acho que nós já fizemos uma caminhada, ainda não se concluiu, precisa avançar, mas não sei se vocês sabem que no ano passado os chineses compraram 700 bi de reais de títulos públicos brasileiros. Isso pouca gente sabe, né? Eu não pensem que eu perguntei para o meu coautor, o Gabriel Galipo, não pegou. Fui me informar de outra maneira. Então eles compraram. Isso significa o quê? Que você começa a ter um circuito, e o propósito dele é você fazer relações monetárias bilaterais em reais e yuan. Reais e yuan. Isso está solapando o poder do dólar de uma maneira assim incrível. Agora que você teve um movimento de valorização por conta do terceiro choque de petróleo. Esse é o terceiro choque de petróleo. O barril estava em quanto? Antes da guerra? 70 por aí. Hã? Para 70. 70, perfeitamente. Agora está em 92. 90, você me corrige, 92. Então, isso significa o choque inflacionário que vai decorrer disso é muito importante. E no caso dos Estados Unidos, isso é muito grave, porque você já tem um inconformitário da população com o custo de vida. Se vocês olharem, está sendo debatido lá, fora do... Melhor é ler o New York Times ou o Financial Times, são dois jornais, muito mais abertos, etc. Mas eles fazem pesquisas sucessivas sobre a percepção dos americanos sobre a inflação. Não é que a inflação seja absurda, mas o custo de vida subiu lá bastante, né? E há um descontentamento muito grande com isso, tanto que a aprovação do governo Trump, a última pesquisa está em 21%. E tem as eleições no midterm agora, que vai ser renovado o parlamento. Mas eu estou dizendo isso porque a gente não pode desvincular as possibilidades e dificuldades da economia brasileira sem considerar o cenário internacional, né? Por exemplo, havia voltando um pouco, havia uma percepção, uma afirmação de que o plano de metas do Juscelino estaria muito vulnerável a essa dependência do dólar, etc. Mas a verdade é que, nesse momento, falar das relações internacionais, como eu já disse, nesse momento você tinha um fluxo de investimento estrangeiro aqui, entrava pela instrução 113. Sabe como eles entravam? Entravam as máquinas e equipamentos. Não havia nenhuma transação monetária. Entravam as máquinas que eram registradas. De todas as empresas estrangeiras que vieram aqui. Mas eu queria lembrar, em relação às possibilidades e dificuldades do Brasil, é que na crise da dívida externa, nós tivemos a geração de um problema muito grave. Qual foi? Vou contar. Quando o Volcker deu aquele choque na taxa de juros, valorizou o real, isso era um período do Ronald Reagan,
né? Houve um movimento de investimentos americanos, europeus, para a China. Pouca gente fala disso. Foram para a China. Né? Por quê? Porque ali, nesse momento, o custo da mão de obra é menor, a capacidade do Estado chinês de articular Estado e setor privado era muito grande, tanto que está lá o Elon Musk com a Tesla, né? Mas não é só ele. Tem muito mais gente. Então, nesse momento é que nós começamos, no momento que nós começamos a regredir, não foi por culpa apenas nossa, foi porque se teve uma mudança no eixo de investimento estrangeiro, né? Então, o que nós temos hoje no fluxo de capitais é puramente capital financeiro, né? E tem muito pouco investimento produtivo. Mas a China, na verdade, não está mais nessa já. Ela já tem uma estrutura industrial que foi construída a partir dos anos 80, 70, meados de 70, com o Kissinger e o Nixon receberam o Schoenlein. Porque a China estava se afastando da União Soviética. Então eles receberam o Schoenlein. E aí começam as reformas chinesas. Todas elas conduzem a quê? Conduzem a uma espécie de planejamento indicativo muito reforçado. Né? Você tem uma articulação entre empresas públicas, empresas estatais, setor privado, que é muito prolífero. Tanto que, se você fala em empreendedorismo, é um bom lugar no mundo, a China tem mais empreendedorismo. Mais empreendedorismo. E isso feito na relação entre empresa privada e o setor público. Então, eu estou dizendo isso porque, aliás, a China tem um avanço tecnológico importante. Estou dizendo isso porque nós temos que considerar, pensando no Brasil, essa circunstância. Então, nós tínhamos que ter projetos. Eu até, por conta da minha experiência de vida, eu fico perplexo com a destruição do sistema ferroviário brasileiro. Foi completamente destruído por causa do excesso de rodoviarismo. Então, veja só, a Europa e, sobretudo, a China apostaram e empreenderam muito no sistema ferroviário. Eu fui à China, e você entra num trem lá em Pequim para ir para Xangai, a velocidade é incrível, é de alta velocidade. Né? Então, o Brasil está muito atrasado nisso, muito atrasado. E os projetos de ferroviários, eles têm um efeito na economia muito grande. Qual é esse efeito? É um efeito multiplicador. Né? E, além disso, isso vai atrair empresas que produzem locomotivas. Aliás, nós perdemos a nossa indústria ferroviária, que era a Mafesa e a Cobrasma. Né? Acabou. E nós exportávamos, inclusive, vagões, etc. Precisa reconstituir tudo isso. Que isso faz parte de um barateamento da infraestrutura. Que é muito mais barato você fazer o transporte longo ou curto na rede ferroviária do que por caminhão. Muito mais barato. Então isso reduz o impacto dos preços, etc. Ajuda muito a controlar a inflação. Então, o que eu estou dando esses exemplos, falando assim, de uma maneira um pouco informal, porque eu quero assinalar, sobretudo, que é muito importante a gente olhar para frente
inspirado no que aconteceu atrás, né? Eu não sei se eu disse para você, acho que não, que em 1980 a participação da indústria de transformação no PIB era de indústria de transformação, sem fazer a indústria extrativa. A indústria de transformação era 28%, a participação da indústria de transformação era 28%. Quanto é hoje? Vocês sabem? 9%. Foi uma tragédia. Então, eu estava falando do movimento da industrialização chinesa que tem a ver com a desindustrialização brasileira. Na verdade, os movimentos da economia levaram a uma superindustrialização chinesa. Então, nós temos agora algumas questões que nós podemos administrar planejadamente, que é a questão do meio ambiente, climática, né? Nós temos que expandir a rede energética renovável, né? E a China tem uma vantagem nisso, ela já está com 60% da oferta de energia lá é energia renovável. E o Trump não quer. Não quer, porque ele quer ficar em cima do petróleo, não sem razão. Mas essa questão climática, ambiental, o Brasil tem uma possibilidade enorme de ter um desempenho muito favorável, com efeitos na indústria, na agricultura, inclusive, né? E aliás, falar em agricultura, um agronegócio, eu queria dizer o seguinte: não há mais a separação entre agricultura, indústria e serviços. Se vocês forem visitar uma fazenda produtora de soja lá em Goiás, vocês vão observar o seguinte, que ela está toda tecnificada, desde o plantio, a colheita, certa gestão ao longo entre o plantio e a colheita, né? As formas de administração dos estoques são muito... Eu até sugeriria que, se você tivesse interesse, irem visitar uma fazenda, que é o agro. Vamos pegar agora, não existe mais separação, indústria, agricultura, né? E serviços. Serviços eu nem vou falar porque a industrialização é desbragada. Tudo se faz à distância, através dos computadores, etc. Né? Por que eu estou acentuando isso? Porque, aliás, faz parte do nosso problema, o não entendimento do que foi a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Tem um economista italiano que explicou isso muito bem. A mudança radical na forma de produzir. O que era manual virou dependente do sistema de máquinas. Né? Isso foi a primeira industrialização. E ela foi se espalhando. Então, se você não tiver uma política industrial, que o Brasil precisa ter, e urgentemente, existe a nova indústria Brasil, que é interessante, mas o que nós precisamos fazer é planejar a reindustrialização, que não vai ser da mesma natureza do passado. A dimensão tecnológica hoje da indústria é muito diferente do que foi lá atrás. Né? As empresas que surgiram
naquele período não poderiam se reproduzir agora, que não seriam competitivos. Mas o Brasil tem condições de empreender com as terras raras, com, na verdade, o meio ambiente, etc., com a rede ferroviária, ampliação, que é muito importante. Você vai mudar o sistema de transporte e vai alentar a indústria brasileira, né? Então eu estou fazendo isso, chegando a esses particularismos, que não são particularismos, eles estão relacionados entre si, né? E é por isso que não é possível mais se apoiar nessas políticas liberaloides, que têm a ver com o risco fiscal. Precisa voltar ao planejamento. Agora, vou dizer uma coisa para vocês para encerrar. Eu sinto muito dizer isso, mas eu tenho a impressão que vou antes fazer os antecedentes da tormenta, que são os seguintes, né? O pessoal fica falando em financiarização, não é? Financiarização para cá, financiarização para lá. O capitalismo sempre foi financiarizado. O que aconteceu, e acontece em várias etapas da crise de 24, isso, é que há uma valorização excessiva dos ativos financeiros, é uma bolha. E nós estamos observando o risco de uma outra bolha. Então, o que eu estou dizendo é que, ao mesmo tempo, os mercados financeiros têm um tremendo poder de influenciar as decisões. Tremendo poder. Né? A gente não deve achar que é um problema técnico, é um problema de relações de poder. Vocês veem que está tudo dominado na média da opinião pública, todo mundo, na imprensa, todo mundo. É claro que você tem alguns incidentes, como esse do Banco Master, que eles não são singulares. Já ocorreram, por exemplo, o caso do Lehman Brothers, como eu disse. Então, também uma regulamentação financeira é muito importante, porque o mercado financeiro ele é importante pela alocação de recursos, ele que vai distribuir isso, né? E, aliás, só para terminar, eu queria dizer uma outra coisa para vocês, que, em geral, as pessoas fazem análise fazendo a diferença entre a economia financeira e a economia real. Não existe isso. Toda economia é financeira. Como é que se avalia o valor? Como é que é avaliado o valor de uma empresa? O balanço dela. Se o balanço é liquidamente positivo, ela está em boa situação. Se é negativo, ela está. Então, a avaliação é toda feita de forma monetária das fábricas, dos bancos, porque isso é só para terminar. Porque se nós não entendermos que essa é uma economia monetária e financeira, na sua constituição, desde, digamos, do século XVII, como eu mencionei, né? Então a gente não vai entender como isso funciona. Precisa de uma regulamentação financeira muito efetiva para você facilitar. Outra coisa que eu gostaria que precisa fortalecer os bancos públicos. Fortalecer os bancos públicos. Não vamos esquecer quem fez o BNDES, foi o tal de Getúlio Vargas. E o BNDES teve um papel importantíssimo no período Juscelino. Então é preciso fortalecer os bancos públicos, sim. Aliás, há muitas discussões no mundo, né? Por exemplo, na Inglaterra você tem um grupo de economistas lá que estão discutindo isso de uma maneira muito intensa, entre os quais está o Skidelsky, que é o biógrafo do Keynes. Eu leio muito toda vez o que ele escreve, etc.
Aliás, queria dizer para você, a gente nunca deve confiar na nossa sabedoria. Nós sempre que desconfiar. Porque desconfiando é que você avança. Né? Há exemplos em várias áreas do conhecimento. Né? O Einstein, por exemplo, quando ele formulou a teoria da relatividade, ele renunciou à física newtoniana, assim como a teoria dos quanta. Também, na teoria dos quanta você tem certeza. No caso da física newtoniana, era pão, pão, queijo, queijo. Então a gente precisa sempre duvidar, porque o conhecimento só avança quando você desconfia e duvida de si mesmo. Eu vou terminar aqui e agradeço a paciência que vocês tiveram. Obrigado, professor. Eu vou dar uma resposta um pouco assustadora. É o seguinte, todas as mudanças de eixo da política econômica ocorreram depois de crises. Depois, nós estamos precisando de uma crise dessa bala, para fazer com que o Estado, na verdade, se movimente e comece a planejar a recuperação. Eu tenho grande admiração por um presidente americano, chamado Franklin Delano Roosevelt, com o seu New Deal, que ele fez, e, na verdade, tomou aquele momento como impulsionador da necessidade de planejamento de Estado. Né? E aí, não sei se você sabe que o desemprego depois da Grande Depressão chegou a 17% da força de trabalho. Né? Então, estou dando exemplo do Roosevelt, porque esse é um exemplo de um planejamento que nasce de um país que tinha uma certa aversão pelo Estado, etc. Né? Tanto que você tem o J.C. Morgan, quando estava sendo executado um dia, e ele voltou da Europa e falou que estava tudo errado, que não ia nada certo, que o Estado estava interferindo demais. Aliás, essa é uma discussão que a gente tem que levar a casa, porque o debate faz parte da formação dos consensos, das convicções. É muito importante, hoje em dia é mais importante ainda, porque nós podemos usar para o bem, porque pode ser para o mal. As redes sociais, essa diversificação que você tem de jornalismo independente. Eu vejo o caso do GGN, do meu amigo Luiz Nassif. Tem uma importância enorme, enorme na formação dos mais jovens, dos economistas, assim como o Brasil 247. Né? Eu não vou falar da Casa Tal, porque eu sou suspeito. Né? Mas eu queria dizer que você colocou muito bem a questão. Né? E a gente não pode subestimar a complexidade desse tratamento. Por isso que eu lembrei do Juscelino, que organizou, articulou o setor privado, o setor público. Vou repetir, isso é o grande sucesso da China. Agora eles estão promovendo o 15º plano, né? 15º plano. Não, Deus também. Boa noite. Meu nome é Daniel, sou do programa de pós-graduação de Economia Política Mundial. E eu queria primeiro agradecer pela grande palestra, professor, expressar minha admiração pela sua trajetória. E eu gostaria de perguntar justamente sobre essa sanha fiscalista que você estava citando no início da sua palestra. E relembrar que, de fato, como o senhor disse, vários países operaram uma relação dívida-PIB com mais de 100%. Né?
Porque justamente a renda vai aumentando com gastos multiplicadores e vai trazendo uma capacidade maior de pagar as dívidas, inclusive, né? O Japão fez isso por muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra fez isso também, operou com mais 100% na relação dívida-PIB. Mas são exemplos de países desenvolvidos, não dependentes, né? Eu gostaria de um relato seu, da sua visão, sobre como isso funcionaria para um país subdesenvolvido, dependente. Porque se a gente olhar para a Argentina, por exemplo, há análises que dizem que justamente a política fiscal contribuiu bastante para essa perda de poder do peso, né? E essa inflação crônica, mesmo pós-crise da dívida, né? A gente teve a crise da dívida porque a gente não conseguia pagar as nossas dívidas porque não tínhamos dólar, tivemos que trazer dólar para pagar a nossa dívida. Mas agora a nossa dívida é em real, né? A Argentina fez uma dívida grande em dólar, teve que renegociar com a FMI várias vezes. Eu queria saber se funciona também, se o senhor acha que funciona da mesma forma, ou se a cobrança para um país subdesenvolvido sobre o seu risco fiscal é sempre maior, por conta justamente de trazerem questões externas, políticas maiores, que é o caso, por exemplo, de colocar que temos um risco país, porque temos governantes muito instáveis, né? É uma região instável, a América Latina, e por isso tem essa cobrança maior. Então, eu gostaria que o senhor desse esse viés para a gente sobre a América Latina e os países subdesenvolvidos. Obrigado. Bom, você deu o exemplo da Argentina, né? A Argentina, ela está há 5 décadas, ela já vinha declinando, no momento que o Brasil estava se industrializando, ela vinha declinando, e agora ela está numa dificuldade central. Por exemplo, os exportadores argentinos eles tomam os dólares e mandam para fora a gente. Então isso, o Milei, com essa política dele, não vai conseguir resolver. Por que os Estados Unidos, o Trump, emprestou esses 20 bi para ele? Mas não é suficiente. Veja só, quais são as reservas do brasileiro? São de 350 e pouco bilhões. Isso é muito importante mesmo. Porque essa acumulação de reservas é uma defesa. A despeito disso, você tem uma instabilidade que nasce do movimento de capitais, né? Agora, por exemplo, o meu coautor, o Gabriel, botou a taxa de juros lá em cima, porque ele quer exatamente impedir o encolhimento do cupom cambial, que isso te dá certo problema, né? Mas isso é um constrangimento que não é desejável que continue, porque os países, na verdade, perdem autonomia, porque o sistema monetário não é que ele é internacional, ele é internacional. Inter-nacional. Por quê? Porque os movimentos são feitos com a moeda reserva, que é o dólar, e é necessário que você tenha um mínimo de condições de administrar isso. Não foi por acaso que em Bretton Woods, um tal de John Maynard Keynes, ele propôs em Bretton Woods coisas interessantíssimas, né, como a proibição do movimento de capitais. Ele não falou redução, ele falou proibição. E não foi por acaso que foi criado o Banco Mundial. Naquele momento, por que foi criado o Banco Mundial? Porque o Banco Mundial seria o vetor de investimento produtivo nos países menos desenvolvidos. Essa é uma ideia. Ele criou a ideia do Bancor, né?
seria uma moeda internacional, veicular. O Bancor não tinha função reserva de valor. A reserva de valor estava restrita às moedas nacionais. Certo? Eu respondi a tua pergunta? Boa noite, professor. Meu nome é Camille. Muito obrigada pela presença. Tenho duas perguntas. A primeira, ela pode parecer um pouco polêmica, mas ao invés de se pensar nos benefícios que se tem na relação da China, na sua opinião, quais seriam as possíveis red flags? Então, assim, os pontos de atenção. Então, assim, tudo bem, né, que a gente vê um benefício comercial, essa relação, pensar numa desdolarização, essa descentralidade no mundo, nos Estados Unidos, mas eu queria fazer essa pergunta. E o segundo ponto, tendo em vista a sua trajetória na BVMF, atualmente eu trabalho na Bolsa na parte de supervisão. Como que você enxerga, principalmente para esse ano, o surgimento de novas bolsas de valores? E dentro desse contexto de supervisão, como que ficaria um cenário no Brasil com várias bolsas? Bom, a sua primeira pergunta eu não entendi bem, primeiro. Porque você falou muito depressa. Então... Quais seriam os pontos de atenção, ao invés de se pensar nos benefícios da relação Brasil-China, quais seriam os pontos negativos? É uma ótima pergunta. O ponto positivo é o seguinte: você está redefinindo as relações econômicas internacionais. Está redefinindo. Vamos lembrar, vou dar um exemplo histórico, né? Vamos falar do surgimento, do declínio da Inglaterra, já no século XIX, do surgimento da Alemanha, com o Bismarck, e os Estados Unidos, né, que se tornaram os países que ganharam mais peso na industrialização, e isso começou a deixar a Inglaterra de uma maneira desconfortável. Né? Então, o que eu vejo que o que é positivo nessa relação com a China é o caráter mais universal que ele está fazendo em relação aos países componentes. Né? Isso está avançando. Isso vai avançar. O pessoal quer entender quando é que o dólar vai desaparecer. Vai demorar. Mas esse processo já está colocando o dólar em dificuldades. Vocês veem que antes da guerra, o dólar se desvalorizou em todos os lugares do mundo em relação às moedas nacionais. Todas. No Brasil também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse constrangimento do movimento de capitais, ele é muito poderoso, né? Muito poderoso, porque ele submete as políticas monetárias nacionais. Né? Você tem moeda, nossa moeda não é conversível. Né? Ou seja, eu explico sempre para os meus amigos por que não é conversível. Porque se você descer no aeroporto de Paris ou de Frankfurt e for ao bar tomar uma cerveja ou qualquer coisa, e você tenta pagar com uma nota de R$100, o que vai acontecer? O cara vai chamar o guarda. Né? Porque isso não é conversível, não é? Então, essa é uma situação muito penosa para os países em desenvolvimento, como você perguntou. Né? Então, não é por acaso que depois da crise de 29, 30, o Keynes propôs isso com muita cuidado. Porque precisamos de um momento de capitais de Banco Mundial, funcionando como provedor de investimento, etc. É que o pessoal agora, o Banco Mundial não virou isso porque eles queriam. Aliás, ele perdeu muito em Bretton Woods, né? Infelizmente, porque ele estava pensando de uma maneira mais universal, na economia mundial como um todo.
Esse era o ponto de vista dele. E é importante que a gente tente recuperar isso, tente recuperar a ideia de um sistema monetário financeiro que permita a universalização das políticas monetárias nacionais sem o constrangimento do movimento de capitais. Respondeu você? Tem uma pergunta aqui, ou a do professor, outra aqui. Vamos lá atrás, tá certo. Tá. Deixa eu fazer aqui. Sim. Peguei isso. Anda, tudo passa. Boa noite, professor. Sou o Júlio, também estudo aqui na FABC. E agradecer pela participação do senhor, professor Lucente também, a organização do KC. Minha pergunta é em relação à indústria. Além de estudar aqui na UFABC, eu também atualmente trabalho na Embraer. Então, é um assunto que me interessa muito. E, recentemente, eu li um artigo de 2 economistas que representam o outro lado da moeda, por assim dizer, que são o Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa, que... e nesse artigo, em 2016, não sei se eles sustentam exatamente a mesma opinião até hoje, mas eles defendem que a indústria não existem evidências sólidas de que a indústria seja tão importante assim para o desenvolvimento de um país. E eu gostaria de saber se o senhor tem alguma opinião sobre essa dificuldade de certos campos políticos, econômicos, de reconhecer o papel da indústria no desenvolvimento de uma nação. Então, um aumento da complexidade econômica e, sobretudo, da indústria de transformação. Não, mas eu tive um debate com o Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa há um tempo atrás. Eles não têm noção do significado de industrialização, de indústria. Vou repetir o economista italiano, né, que escreveu um livro sobre a Revolução Industrial, que valeria a pena você ler. Ele fala a revolução que ocorreu com a introdução de máquinas para governar o trabalho, né, foi uma liberação da dependência do trabalho manual. Então, a gente precisa entender a indústria na sua completude. Por isso que eu disse que tem superindustrialização. Eu escrevi um artigo até sobre o Samuel, tirando um pouco de sarro, antes pouco a discussão, que ele ficou meio chateado. Aí tem uma vantagem. Ele é palmeirense, né? Eu tratei ele bem, mas essa coisa da indústria é incrível. Isso é incrível. Porque a indústria é uma ruptura com a forma de produzir. A forma de produzir mudou. Só você pegar os autores que trataram disso, né, são muitos, e eles mostram como foi realmente uma revolução. Por isso chamou-se de Revolução Industrial. Agora nós estamos observando uma outra coisa, né? Que a indústria tem embutida nela o avanço tecnológico, né? Até um certo Karl Marx falou do sistema de máquinas, né? O sistema de máquinas. E também, o sistema de máquinas, ele acrescentou a formação dos grupos científicos que acompanham a industrialização, que ele chamou de General Intellect, intelecto geral. Você veja que esse cara não era brincadeira, né? Se ele for visto como um analista do capitalismo, né, se desvencilhar um pouco do marxismo do Stalin e da Rússia naquela época, você vai perceber que ele é muito atual para tratar do que eu vou até fazer uma digressão aqui, porque a construção que ele faz
é uma construção que a gente poderia chamar hoje de científica. Capital científico. E precisa ler os 3 volumes para você entender. Por quê? Porque ele incorporou, ele adotou uma categoria do Hegel, que é chamada formem, um livro chamado formem. Então, é um desdobramento das formas da construção do capital. Né? Tem as formas mais elementares, como a mercadoria, depois vai ficando mais complexa com o dinheiro, com o capital, as forças produtivas, etc., com a acumulação de capital. E aí passa para o segundo volume, em que você trata do quê? Você trata dos esquemas de reprodução. Esquema de reprodução simples e ampliado. No esquema de reprodução ampliado, você tem ali uma definição de demanda efetiva. Porque aí ele explica, ligando para os 2 setores, né? Ele tem uma visão de demanda efetiva. Aliás, o Kalecki se aproveitou disso e foi muito bom em explicar essas coisas. E no terceiro volume, ele vai tratar das formas concretas. E ele diz assim, no início no prefácio, diz até agora que eu tratei das formas gerais desse sistema de produção. Agora vamos falar das formas concretas. Quais são as concretas? Sobretudo a importância do capital fictício, que é o capital financeiro. Ele tem uma análise assim, fantástica dos fundamentos do capital financeiro. E, além disso, uma advertência. Ele diz, essa é a forma mais avançada do capital. Não é mais avançada para nós, para as pessoas, mais avançada para o capital ele mesmo. Porque é uma relação do capital com ele mesmo. Isso aqui é a forma mais avançada. Obrigada, professor. A gente vai fazer uma pergunta aqui e tem mais umas, 2. Tá bom. Professor Beluso, boa noite. Muito obrigado pela apresentação do senhor. Com o nome Leonardo, sou professor aqui, bacharelado em Ciências Econômicas, e eu tenho 2 questões que são suscitadas pelas reflexões que a gente fez aqui nesse auditório. A primeira é se a gente pode pensar que, atualmente, está sendo criado um novo consenso em torno da moeda, em torno da gestão da moeda no âmbito internacional. A segunda, que dentro dessa conjuntura, quais são as condições de possibilidade de pensar planejamento nacional? O que eu acho é que, não se refere à moeda, nós estamos observando uma transformação, inclusive o surgimento da moeda digital. Nós não fazemos toda hora PIX, etc. Os Estados Unidos é atrasado também, isso que não quer. Então, a moeda digital. Por que eu me refiro e falo da moeda digital? Porque a moeda digital, ela, na verdade, na sua abstração, ela realiza o conceito de moeda. Ela que realiza, em última instância, o conceito de moeda. Né? E essa digitalização está se espalhando, tirando os Estados Unidos, a Europa também está meio balançando, mas no caso da China e de outros países, ela está completamente dominante, Então isso é muito importante a gente saber, porque essa história da moeda digital dá oportunidade para um controle muito grande da política mobilizária e entrega aos estados um poder muito maior do que eles têm, sem eliminar os bancos, etc., mas um papel muito maior. A outra pergunta que você fez? Planejamento nacional. Pois é. Eu acho que é imprescindível que a gente comece a debater isso. Porque eu não vejo outra saída.
para uma economia tão complexa, com relações com o exterior peculiares, etc., nós temos que trabalhar. Eu não gosto de dar palpite, mas eu falo sempre com o meu primo, Guilherme Mena, sobre isso. Mas outro dia eu estava no hospital, eu fiz um cateterismo ali, e o Lula me ligou. Porque nós temos uma relação muito antiga, né? Ele era, na verdade, presidente dos sindicatos da luta. E ele me disse exatamente, nós precisamos pensar numa estrutura de planejamento para a nossa economia. Mas não basta pensar, a gente precisa conseguir que ela se realize. E há uma grande dificuldade disso, né? Independentemente de quem esteja no poder, grande dificuldade para você ter uma rejeição enorme. O consenso neoliberal ainda é muito forte a respeito de todos os fracassos. E nós vamos insistir nisso, bater firme nessa tecla. Pela questão do tempo, para a gente finalizar às 9, a gente vai fazer só mais 2 perguntas, tá bom? Boa noite. Boa noite. Parabéns, professor, pela sua exposição. É uma honra aí participar de uma atividade com o senhor. Eu sou apenas um estudante, não sou estudante de economia, mas sou um curioso, gosto de história e interessado pelo futuro do país, pelo futuro desse aqui que está do meu lado, do meu filhote. O senhor tocou num ponto aí que eu acho muito interessante e me aguçou a pedir para o senhor tentar aprofundar, tem a ver com a questão da industrialização e a desindustrialização do Brasil e essa relação com a questão do agronegócio e da indústria. Por quê? Eu acho que tem assistido o Globo Rural, né? Estou aposentado, enfim, eu assisti de manhã, e eu vejo essas feiras de máquinas, essas coisas todas, e eu sempre fico me pensando, qual é o papel da produção dessas máquinas no processo da indústria de transformação, né? Eu nunca vejo ninguém falar muita coisa. Será que não tem muita importância, né? Aí, umas 3 semanas atrás, assisti uma entrevista do Breno Altman com o Aldo Ribeiro, né? Um rapaz um pouco complicado recentemente. Ele fez uma afirmação sobre a questão do agronegócio, do lado bom, praticamente sobre o lado bom do agronegócio. Aí o Breno Altman contrapôs ele sobre o processo de geração de emprego, etc. Tal, né? E aí surgiu uma situação lá que o Breno falou, tá, mas tem a questão das máquinas, mas todas as máquinas que vêm são importadas, não produz nada, não ajuda em nada, etc. Tal. E ele se contrapôs, não, essa sua informação está errada, as máquinas são produzidas aqui, etc. Tal. Resumindo a história, qual é, de fato, aí, considerando isso que o senhor colocou sobre essa relação de processo de industrialização, a ciência que está incorporada no agronegócio, as novas tecnologias, qual seria o tamanho, certo, né, desse processo da produção da indústria de máquinas, do agronegócio, num processo de industrialização do Brasil? Muito boa pergunta. Na verdade, nós devemos nos fixar exatamente o que você chamou de indústria de máquinas, né? Porque você está produzindo o elemento que é incontornável, que é o capital fixo. É o capital fixo, né? Então, por isso o Marx tratou o capital fixo, sistema de máquina. Se você for olhar todos os estudos que foram feitos sobre industrialização, de vários autores, vários historiadores, todos eles reforçam essa necessidade. O Brasil tem que fazer uma recuperação da sua indústria de bens de capital. Tem que fazer. Isso é fundamental. Agora, dentro dos padrões tecnológicos de hoje, né? Nos padrões tecnológicos de hoje, você tem um grau de automação brutal e com a inteligência artificial vai se agravar, né? E esse grau de automação significa que você vai estar cortando empregos,
Já está todo mundo discutindo isso, que vai cortar a empresa. Isso exige, portanto, essa circunstância exige que não vai abandonar o avanço tecnológico, porque senão você fica atrasado. Você precisa criar políticas para defender aquela fação da população, já devia ter sido feito isso, que está sendo deslocada pelo sistema de máquina. As pessoas ignoram que nos Estados Unidos você tem 40% da força de trabalho em empregos formais, empregos informais. Em geral, ele está cometendo erro. E quem é que fazia parte desse? Em geral, muitos imigrantes que faziam parte disso, e ele está perseguindo os imigrantes para ficar difícil para os americanos. Mas eu acho que é isso, você tem toda a razão. Um dos projetos tem que ser consultor. Eu vou voltar ao exemplo do Juscelino, que fez o GEIMAC. O que era o GEIMAC? Exatamente era o grupo executivo que tratava dos bens de capital, dos equipamentos físicos. Respondi direito? Agora, a última pergunta, para a gente finalizar o evento, né, no horário. Aqui, pode ir. Boa noite, professor. Meu nome é Diego, eu sou estudante de economia. Eu sou estudante de economia aqui na UFMC também. Muito obrigado pela sua participação no ABAPIT. E eu tenho uma pergunta referente ao processo de industrialização e a questão territorial disso. Porque no século passado, a industrialização foi fortemente concentrada no Sudeste, em São Paulo. E eu queria entender como que o senhor pensa em uma nova política industrial que considere outros territórios e que permita desenvolver essas outras regiões, mesmo levando em conta questões como as economias de escala, enfim, ser mais inclusivo não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista territorial. Muito obrigado novamente. Olha, está colocando uma questão que é muito importante, porque não vai ser possível você desencadear um processo de reindustrialização se ele levar em consideração a questão da redistribuição espacial da indústria dessa. Né? Aliás, as pessoas não estão percebendo, mas isso já está ocorrendo. Veja só onde é que está a BID. Que está onde? Vocês se lembram? Na Bahia. Ela ocupou uma fábrica que estava lá. Da Ford, desculpa. Vou bem lembrar, da Ford. Então, esse processo de difusão do sistema industrial precisa ser administrado e é muito importante. Na verdade, surgiram várias tentativas de fazer isso, de promover isso. Começa com o Celso Portado. O Celso Portado propôs um sistema de expansão da indústria pelos outros setores. O que ele criou? A SUDENE. O que era a SUDENE? A SUDENE era um órgão de planejamento econômico que devia distribuir melhor, ajudar a distribuir melhor o sistema industrial. Essa é uma dimensão importantíssima, muito importante. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua vinda aqui no ABC para concluir a nossa semana de economia esse ano, a semana Brasil, qual o teu negócio? Muitíssimo obrigado. Parabéns ao CACE, mais uma vez organizou uma excelente semana de economia. Nos seus nomes da Júlia, Camila, do Gabriel, de todos vocês. E ficamos por aqui. Boa noite, com fim de semana.